Oi, boa noite. Bem-vindo ao Jornal da Guará desta quinta-feira. Vem ver os destaques de hoje. Chuva forte na região metropolitana de São Luís e os transtornos que não são novidades, mas acabam prejudicando muita gente. No Quatraque, parte do asfalto cedeu. Em outro ponto do bairro, o ônibus praticamente afundou. Os efeitos colaterais da reforma da Previdência no Maranhão, aprovada ontem na Assembleia Legislativa. Servidores reclamam da falta de diálogo com a categoria. O sindicato é contra porque não foi negociado com as categorias, com as entidades que representam as categorias dos servidores públicos do Estado do Maranhão. Hoje é dia de leitura. Biblioteca Benedito Leite entra na campanha para incentivar novos leitores no Maranhão. E um passeio para conhecer o terminal marítimo de Ponta da Madeira, que chega aos 33 anos, liderando a movimentação de cargas no país. Para se ter uma ideia, de julho a setembro deste ano, embarcou quase 55 milhões de toneladas de minério de ferro. O JG de hoje começa falando da chuva forte que caiu hoje em vários pontos da região metropolitana de São Luís. É aquela cena que se repete todos os anos no período chuvoso. Bom, a gente acabou de ter um problema aí na exibição da reportagem. A reportagem acabou ficando sem áudio, mas a gente vai tentar reverter essa situação para mostrar ainda hoje os transtornos. Mas eu posso te adiantar que lá no Quatraque a situação ficou bem complicada em 2 pontos do bairro. Em um ponto lá, perto de um shopping, parte do asfalto cedeu. Em outro ponto, um ônibus praticamente afundou, além de outros transtornos aí pela cidade que a gente vai tentar mostrar ainda hoje. A gente pede desculpas. Mudando aí de assunto, vamos falar de uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar que encontrou no município de Vitória do Mearim mais de 1 hectare de terra com 2 mil mudas de maconha. Parte da plantação da droga foi queimada e o restante encaminhado até a delegacia da região para exame pericial. Durante a operação, ninguém foi preso. Agora, a Polícia Civil vai abrir um inquérito para descobrir quem são os responsáveis pelo cultivo da droga. Bom, mais de 2 meses depois, a reivindicação dos moradores do Jaracati foi finalmente atendida. Começaram hoje as obras para a instalação de uma barreira de contenção na Avenida Carlos Cunha. Você se lembra do acidente no dia 8 de setembro, que um carro despencou, atropelou várias pessoas e 5 morreram? Pois é, o trabalho começou por lá, mas a pauta de reivindicação da comunidade lá é maior. O dia 8 de setembro ficou marcado por uma tragédia para os moradores do Jaracati. O carro que Victor Ian Barros de Araújo dirigia caiu nessa curva e causou a morte de 5 pessoas. Desde então, a população começou a reivindicar a instalação de uma barreira de contenção. A irmã da Silene foi uma das vítimas que ficou ferida. 3 meses depois, a família continua clamando por justiça. Desde quando aconteceu o acidente, foi no dia 8, no dia 10 a gente fizemos uma manifestação aqui, pedindo a proteção aqui. Hoje praticamente vai fazer 3 meses e nada. Hoje que estamos vendo algum pessoal fazendo um trabalhozinho aqui, né? As obras para a colocação da contenção começaram hoje. Encontramos a empresa contratada pela Prefeitura iniciando o trabalho. A empresa Vale cedeu à Prefeitura 580 metros de trilho, que será utilizado na montagem da barreira.
A Prefeitura já fez a intervenção semafórica e a alteração da faixa de pedestre que ficava nesse ponto. A obra para instalação da barreira já começou e deve ser entregue antes do Natal. Mas ainda existem outras reivindicações. Pois é, o meio-fio, que arrume todo esse meio-fio, de lá de onde teve acidente até onde está quebrado, na cabeça da ponte, está tudo quebrado, porque quando chove vai desbarreirar tudo e vai tudo para a gente aí, ó, a cabra, ó como está ali, ó. E outra coisa, ele tem que levar essa contenção mais lá embaixo, não é só até aí não, é até mais lá embaixo onde tem casa. Todo lado aí já caiu carro, não foi só aqui não, é na avenida, nessa beira todinha já caiu carro. Na próxima terça-feira, dia 26, está marcado o depoimento do motorista Victor Ian, que dirigia o carro que matou 5 pessoas na região do Jaracati, como nós acabamos de ver na reportagem. Nesta audiência, a Justiça deve decidir se ele irá ou não à júri popular. O Victor Ian está preso no complexo penitenciário de Pedrinhas, depois de passar 40 dias internado em um hospital particular. No total, foram arroladas 15 testemunhas, 9 vítimas e 2 policiais militares. E a seguir, a reação de servidores públicos depois da aprovação da reforma da Previdência. E as análises políticas de Marcos Saldanha. É já um intervalo bem rápido. Continua aqui comigo no JG. A reforma da Previdência do Estado passou na Assembleia Legislativa. O texto aumenta a alíquota de contribuição para mais de 60 mil servidores públicos do Estado que reclamam da falta de diálogo com a categoria e questionam sobre a contrapartida do governo para o Fundo de Previdência do Servidor. Para o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público no Estado, faltou diálogo do governo com a categoria, que não recebe reajuste desde 2015. De forma negativa, eles receberam a notícia do projeto de lei complementar, aprovado na Assembleia Legislativa, que promove mudanças na Previdência dos servidores estaduais do Maranhão. O sindicato é contra porque não foi negociado com essa categoria, com as entidades que representa as categorias dos servidores públicos do Estado do Maranhão. Nós somos um sindicato, nós representamos os servidores e todo e qualquer assunto que mexe com o interesse dos servidores públicos do Estado do Maranhão, é lógico que o governador tem que chamar as entidades de classe. O que ele faz? Ele, de cima para baixo, ele manda para a Assembleia, pede urgência e quer voltar a aprovar no mesmo dia, sem discutir a matéria de fato com as pessoas que serão abrangida, que somos nós, servidores públicos do Estado do Maranhão, da ativa, aposentado e pensionista. Outro ponto questionado é quanto o Estado vai repassar como contrapartida para o Fundo de Previdência do Servidor, já que, segundo o sindicato, pela medida adotada pelo Estado, esse repasse pode variar de 15% a 44%. A gente quer saber porque a alíquota que está mostrada aqui está mostrando só os descontos dos servidores. E está dizendo, entre aspas, que o repasse, a contrapartida do governo do Estado será entre 15% a 44%. Mas não está dizendo efetivamente quanto é que o governo do Estado vai repassar para o Fundo de Previdência, porque hoje ele já repassa 15%. A medida vai afetar mais de 70 mil servidores estaduais e o desconto em folha vai depender do salário, de 7,5% para quem recebe até um salário mínimo, até 22% para quem recebe acima de R$ 39 mil. No caso da Polícia Civil, o desconto pode chegar até 19%. Hoje, a grande maioria dos policiais, a alíquota que é descontada sobre o subsídio é de 11%. Com esse projeto de lei, passará para 14,5%, que é a grande maioria dos profissionais policiais civis, podendo chegar a 19% no caso dos delegados, né, que já tem a terceira faixa. Na verdade, nós alcançamos ali 3 faixas, 14,5%, 16,5% e 19%. Então, você percebe que é um índice extremamente alto, considerando que não é apenas esse desconto que há.
A nossa produção procurou a Associação dos Magistrados do Maranhão, que representa parte da categoria que teve o maior aumento da alíquota da Previdência, que subiu de 11% para 19%. A associação disse que no momento não vai se manifestar, mas emitiu uma nota dizendo que foram entregues 2 emendas e uma nota técnica aos deputados, juntamente com a Associação do Ministério Público e a Associação dos Defensores Públicos do Estado do Maranhão. As 2 emendas foram rejeitadas pela Assembleia Legislativa, segundo informou a Associação dos Magistrados do Maranhão. E a reforma da Previdência ainda é assunto aqui no JG, com o nosso comentarista de política, Marcos Saldanha, que já está aqui com a gente. Marcos, a categoria, parte da categoria de servidores públicos reclama da falta de diálogo, mas essa aprovação ontem desse texto, desse projeto constitucional, é só o começo, ainda não acabou, não é verdade? Pois é, Bianca, muito boa noite a você de casa. É exatamente isso que o governo tem afirmado, né? Que a reforma da Previdência ela ainda não aconteceu. Muito pelo contrário, ela está só começando. Segundo o governo, o que houve foi apenas uma adequação da alíquota. E essa reforma da Previdência estadual, ela vai levar em torno de 2 anos. Inclusive, a nossa reportagem ouviu o deputado Rafael Leitoa, que é o líder do governo na Assembleia, e ele explica exatamente sobre a formação do comitê. Vamos ouvir. O governador do Maranhão não trouxe uma reforma da Previdência como alguns governadores colocaram. O governador do Maranhão criou um comitê, que este comitê terá a responsabilidade de deliberar sobre matérias da reforma da Previdência durante 2 anos. E aí nós vamos discutir idade, discutir tempo de contribuição, discutir aquelas outras situações que foram colocadas na reforma da Previdência Federal. Pois é, Bianca. O problema é que a gente viu aí que, embora o governo diga que a reforma da Previdência, de fato, ela ainda não começou, o servidor já vai sentir, pelo menos um grande número de efetivos já começa a sentir aí no próprio bolso o peso dessa adequação. A gente tem uma tabela aqui, Bianca, que mostra exatamente quais as faixas salariais que vão sentir mais a diminuição e as que vão sentir mais o aumento. Por exemplo, antes a gente tinha uma alíquota de 11%, ou seja, quem ganhava mais pagava mais, quem ganhava menos pagava menos, mas a alíquota ela era igual, ela era 11%. Qual é a mudança agora? Quem ganha até um salário mínimo, a alíquota que era 11%, ela baixou para 7,5%. O problema é que esse grupo, essa faixa salarial, ela representa apenas 1,97% de ativos, ou seja, é uma faixa de servidores muito pequena que vai ter esse benefício. Por outro lado, essa faixa que ganha de 3.000 a 5.839,45 centavos, a alíquota que era 11%, ela sobe para 14%. Isso aí representa 11,95% de ativos. Acima de 5.839,45 até 10.000, a alíquota de 11 sobe para 14,5%. Porém, esse grupo, essa faixa representa 40,20% de ativos. Ou seja, a maior faixa dos servidores públicos, ele está exatamente aqui nessa faixa salarial, e a maioria desses servidores vai ter uma alíquota muito maior, subiu de 11% para 14,5%. Então aqui você tem nessa faixa o maior grau de insatisfação, porque aqui teve um aumento grande já, mas aqui ele é muito maior, e é onde gera toda essa insatisfação e essa movimentação dos sindicatos, que acham que o projeto foi votado sem ter o diálogo. E o governo, embora se defenda dizendo que a reforma ainda vai acontecer, mas essa alíquota aí, ela já é voto vencido, porque ela foi aprovada pela Assembleia. Alguns membros, representantes de classe, eles acompanharam, a Associação dos Magistrados estava na Assembleia, entregou uma emenda, como foi dito, e aí nós tivemos também o Simpol, delegados que acompanharam lá de dentro. O Simproecema dos professores emitiu uma nota, mas não participou da luta lá
propriamente dita. Então, o que acontece? Com essa votação já definida e com um comitê criado, caberá agora só as discussões como as questões de idade, por exemplo, tempo de trabalho e alguns aspectos de forma geral que não terão um impacto tão direto no bolso do servidor, mas que terão muito mais um impacto ali no tempo de trabalho. E essa discussão é que vai ser muito mais prolongada. Ou seja, o fato é que o governo precisava lidar com a questão da Previdência, defendia que já desde 2013, no governo Rosiana Sarney, havia um déficit muito grande e ele precisava fazer esse ajuste justamente para equilibrar as contas. O difícil vai ser convencer os servidores e a prova disso é que muitos deputados governistas votaram, mas não se pronunciaram no voto, como é de costume ao votar, fazer uma defesa do seu voto, e alguns deputados sequer apareceram na casa. É o caso do PL, que faz parte da base governista, e tem 4 deputados aliados ao governo estadual que sequer apareceram no dia da votação. Ou seja, nesse momento, véspera das eleições do ano que vem, essa adequação, esse reajuste aí, o político ele não quer pagar o ônus político que isso tem. Ou seja, se o presidente da Assembleia Legislativa ele tem um papel ali de conciliar e pacificar, cabe de fato à liderança do governo fazer essa articulação que muitos deputados e a própria imprensa cobrou de que poderia ser feito com antecedência. Ou seja, parece que é aquela coisa, remédio amargo você toma de uma vez só e deixa depois esquecer o gosto. Parece que essa que é a ideia. Ok, Marcos, muito obrigada, viu? Boa noite para você. Boa noite para você também. O encontro do Partido Verde em São Luís oficializou a pré-candidatura do deputado Adriano à Prefeitura de São Luís. O encontro reuniu membros do Partido Verde de vários municípios maranhenses com um objetivo bem definido: avaliar os primeiros passos das eleições do próximo ano e como a legenda vai atuar em cada cidade. O evento foi realizado juntamente com a Fundação Verde Herbert Daniel. Eu acho que a Fundação ela tem esse papel de buscar aproximar a sociedade dos partidos e das transformações que a cidade precisa. Então, a Fundação tem esse papel não só em São Luís, como todo o país. O presidente do Partido Verde no Maranhão, o deputado estadual Adriano Sarney, é o principal nome da legenda para disputar a Prefeitura de São Luís no próximo ano. É o foco do Partido Verde. Nós vamos aqui falar de estratégias em relação ao nosso partido, as nossas pré-candidaturas a prefeito, a vereador. Vamos fortalecer a cada vez mais esse partido que é de suma importância para o estado do Maranhão. O ex-ministro Sarney Filho também participou do evento e reforçou a ideia de lançar o nome de Adriano como candidato a prefeito da capital maranhense. Olha, trata-se de um encontro regional do Partido Verde. No entanto, como um partido político, todo encontro passa a ter uma conotação política, é evidente. Não tenha dúvida de que esse encontro aqui, ele visa organizar as nossas lideranças em todas as regiões do estado, como também visa lançar como pré-candidato do partido aqui em São Luís o deputado Adriano. O Partido Verde pretende utilizar uma forte estratégia para as eleições de 2020. A legenda quer atrair e reunir o público jovem para falar e fazer política. Olha, nós viremos forte no ano que vem, não só no ano que vem, a partir de agora. A partir de agora nós estamos fortes. Onde a juventude estiver, nós estaremos. O PV é um dos poucos partidos de oposição ao governo Flávio Dino e pretende lançar um grande número de candidatos a prefeito nos municípios maranhenses. Mesmo após Adriano ter declarado que é pré-candidato à Prefeitura de São Luís pelo PV, no início deste mês, o vice-presidente do MDB aqui no Maranhão, o deputado Roberto Costa, afirmou que a ex-governadora Rosiana Sarney pode vir como candidata à Prefeitura de São Luís. Apesar dessa possibilidade em disputar com a própria tia, Adriano garante que vem preparado para disputar as eleições e que o PV vem com candidaturas próprias. É hoje que nós vamos deliberar, acredito que a grande maioria
quer isso para o nosso partido, até para incentivar os pré-candidatos no interior, tendo o seu presidente pré-candidato aqui na capital, certamente vai incentivar muito aqueles que estão no interior do E a seguir, como funciona o terminal marítimo de Ponta da Madeira, que lidera a movimentação de cargas no país, é logo depois do intervalo. O terminal marítimo de Ponta da Madeira chega aos 33 anos liderando a movimentação de cargas e hoje tem uma fatia expressiva nas exportações do país. Faz parte de todo o complexo da Vale e não para. São 24 horas por dia de atividade todos os dias da semana. Veja na reportagem de Luiz Carlos e Elinalva Cardoso. Considerado o maior do Brasil, o terminal marítimo de Ponta da Madeira já movimentou só este ano mais de 2 bilhões de toneladas de minério de ferro. Operado pela mineradora Vale, o porto é formado por 3 piers e 5 berços de atracação. O terminal marítimo de Ponta da Madeira hoje responde por 18% das exportações do país, de acordo com a Agência Nacional de Transporte Aquaviário. Para se ter uma ideia, de julho a setembro deste ano, embarcou quase 55 milhões de toneladas de minério de ferro. No ano passado, foram 197 milhões de toneladas. A gente está trabalhando para que esse porto ele continue sendo o maior porto, né, que embarca minério, que é um porto privado. O Pier 4 tem uma das maiores profundidades entre os portos brasileiros, com 24 metros e capacidade para receber os maiores navios graneleiros do mundo. O terminal não para. Aqui, as operações acontecem 24 horas por dia. Essa é uma operação, 24 horas a gente não para o nosso terminal, A demanda, pelo minério é grande, então a operação é continuada 24 horas, Este navio, por exemplo, de bandeira panamenha, atracada no Porto da Madeira, se prepara para levar 203 mil toneladas de minério de ferro para a China. Todo o processo de carregamento demora, em média, 24 horas para ser concluído. Aqui nós carregamos navios a partir de 50 mil toneladas até 400 mil toneladas, que é o Valemax. Os 15 pátios do terminal marítimo de Ponta da Madeira, que comportam pouco mais de 7 milhões de toneladas de pelotas, manganês e ferro, estão equipados com máquinas de empilhamento e recuperação de minério, para organizar a carga na área do pátio e direcionar o produto que vai ser embarcado no navio. Nesse porto aqui, a gente carrega navios, inclusive os maiores navios do mundo, que são os navios Valemax, que podem levar até 400 mil toneladas de carga. É um porto que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a gente daqui leva carga para todo mundo. A maior parte dessas imensas máquinas possui um sistema automático de operação que garante mais segurança operacional no embarque da carga. Uma delas é operada por Jéssica, que trabalha na empresa há 7 anos. Segurança em primeiro lugar. É uma forma que a gente trabalha de uma forma segura, confortável. A qualidade de vida da gente melhorou bastante. E o que eu faço, eu gosto muito, sou feliz no que eu faço, que é na parte das operações. Ela faz parte dos quase 11 mil empregados que atuam no complexo instalado na capital maranhense e que são responsáveis pelo funcionamento dessa gigantesca e importante estrutura. Você viu aí essa importante função do terminal de Ponta da Madeira, que influencia bastante na economia. Sabe o que pode influenciar também na economia do país? É a reforma tributária que está circulando em 2 casas, na Câmara e no Senado, com divergências e disputas e ainda assim o pacote do governo em si, que não foi enviado. O tema já começa a movimentar estados e muitas discussões. A Secretaria de Fazenda do Maranhão, inclusive, vai realizar um seminário para discutir sobre essa reforma. É sobre esse assunto que eu converso aqui no estúdio com o secretário adjunto da Administração Tributária, Magno Vasconcelos. Boa noite, secretário. Bem-vindo aqui ao Jornal da Guará. Boa noite.
Bom, esse seminário que vai ser realizado amanhã, ele é voltado para quem? A gente sabe da importância da participação dos servidores públicos, né? Mas ele é aberto também para quem? Ele é aberto para tributaristas, advogados, estudantes e a comunidade em geral. Embora o nosso ambiente não seja tão espaçoso, já estamos inclusive com o nosso auditório, com todas as inscrições preenchidas. O local? Na auditório da Secretaria de Fazenda do Estado do Maranhão. E esperamos que esses inscritos, que são mais de 300, realmente compareçam e tenham essa oportunidade ímpar de conhecer o que está acontecendo no país. Bom, essa oportunidade de conhecer vai ser através dos palestrantes, né, que vão falar sobre diversos temas. Exatamente, nós vamos nos aprofundar sobre os temas que hoje estão em voga no país, que são as reformas que estão no Congresso Nacional. Nós temos uma na Câmara dos Deputados Federais e temos uma no Senado. Então, serão apresentadas essas propostas. Além delas, também temos uma proposta que foi apresentada também, ainda não no Senado, ainda na Câmara, mas como substitutiva da emenda 45 na Câmara dos Deputados, que ela vem originária dos servidores das federações, do FENAFISCO, que é a Federação Nacional do Fisco Estadual, e da ANFIP, que é a Associação dos Fiscais da Receita Federal. Isso foi uma discussão fora Câmara e Senado, né? Exatamente. Ela partiu das entidades representativas de classe, dos auditores fiscais, que conhecem bem o assunto e conhecem com bastante profundidade. E elaboraram, junto com mais 40 especialistas, um documento, um livro com 800 páginas, já realizaram vários seminários e encontros no país todo. E tem bastante conhecimento, bastante informação que com certeza irá subsidiar os estudos e o que está sendo feito hoje no nosso Congresso Nacional. Isso já foi levado para o Congresso? Como é que foi a recepção disso? Então, foi apresentada uma proposta de substitutiva ao PEC 45, que inclusive foi subscrita por todos os governadores do Nordeste e partidos de oposição. E ela está em trâmite. Inclusive o nosso governador também assumiu essa proposta, porque ela trata de um tema básico, de algo muito importante, que é a justiça fiscal, que é a justiça social. Porque a reforma tributária, diferentemente da reforma previdenciária, da reforma administrativa, que agora também voltou a ser discutida, e a própria reforma trabalhista, ela mexe com todos, porque ela trata do tributo do mais humilde trabalhador até o cidadão mais rico do país. E, infelizmente, no nosso país, o tributo hoje, há muita reclamação de que é uma carga tributária muito grande, mas ela realmente ocorre porque hoje nós temos uma tributação muito grande no consumo, a renda, o patrimônio, que são aqueles que têm um poder aquisitivo maior no país, contribuem com muito pouco, diferentemente de outros países desenvolvidos, que já têm uma tributação completamente diferente da nossa. E como é que vocês recebem as propostas que estão sendo discutidas no Senado e na Câmara, que fala em unificação, em modernização? Como é que o senhor enxerga essa proposta que está lá na Câmara ou no Senado? Então, esse é um ponto importante. O empresariado e a própria sociedade como um todo clama por uma simplificação na cobrança dos impostos e no cumprimento das suas obrigações tributárias. Esse é um ponto importante e as propostas que hoje estão na Câmara, no Senado e também que está sendo apresentada pelos servidores, pelas federações, pela entidade de classe, trabalham também esse viés, que é muito importante. Porém, a que está lá não trabalha o viés que é mais importante, que é ter uma carga tributária, ter uma carga de impostos progressiva, ou seja, aquele que tem uma renda maior, aquele que tem um patrimônio maior, contribua com mais. Contribua com mais. Exatamente. Fala-se também na extinção de alguns impostos aí. Eu queria saber qual o impacto disso na arrecadação do Estado. Então, não haverá impacto, até porque nas propostas, aí são todas, inclusive essa que está agora apresentada como uma proposta da reforma tributária com justiça social, ela não vai reduzir o que hoje há de contribuição. Ela vai propor, primeiro, a simplificação, como disse, e depois que haja uma progressividade no pagamento do imposto. Vamos deslocar hoje o imposto que está focado no consumo, que é uma distorção muito grande, e fazer com que aqueles que tenham uma renda maior, como disse, que tenham um patrimônio maior, que tenham também transações financeiras que os bancos pagam muito pouco imposto, muito pouco mesmo, passem a contribuir. Então, não haverá redução de carga tributária nesse aspecto. Haverá, sim, uma distribuição de carga tributária mais justa, socialmente correta. E qual a perspectiva de votação para essa reforma tributária, tendo em vista aí outras reformas, a reforma administrativa, a PEC emergencial, que chegou lá e parece que atropelou um pouco essa reforma tributária, fala em fatiar essa reforma, ficar enviando aos poucos ao Congresso. Qual é a perspectiva dessa votação?
Essa reforma tributária já vem sendo discutida há quase 20 anos. A questão do Pacto Federativo ele é muito importante também. Os estados não podem, nem os municípios, perderem a sua autonomia, até porque isso é um princípio constitucional. Mas tem que haver um respeito ao Pacto Federativo. Então, no momento em que a própria União, ela, de uma forma distorcida, fala em apresentar uma proposta fatiada, vamos juntar o PIS e o COFINS no primeiro momento, depois vamos mexer com o IPI, depois com o imposto de renda. Então, PIS, COFINS. Ela tenta, dessa forma, desvirtuar o debate, tirar realmente aquilo que nós estamos fazendo hoje, que é modernizar a tributação, fazer com que o país seja mais justo. Então, levando-se em consideração esse aspecto, a gente imagina que será muito difícil realmente uma aprovação tão logo e sim imediata. Mas existem setores também políticos, o próprio presidente da Câmara já fez algum pronunciamento a esse respeito e, inclusive, colocou essa questão na tributação na renda e no patrimônio como um caminho mais justo para o país, como indutor econômico para o país, como uma forma de facilitar o crescimento no país. Então, como há essa divergência, o governo federal, nesse momento, divulga que deverá apresentar uma proposta fatiada, ou seja, ele não está querendo assumir o que está lá no Congresso. E os congressistas e a própria população clama por uma reforma mais rápida, que traga realmente essa simplificação, mas que traga também justiça social. Acreditamos que no próximo ano, esse ano já está findando, com certeza isso não será mais possível, mas esse debate vai emergir e com certeza terá um resultado que esperamos que seja positivo para o país e para todos nós. Ok, eu conversei aqui com Magno Vasconcelos, que é secretário adjunto da Administração Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda. Muito obrigada pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos. O espaço continua aberto, porque é um assunto ainda que vai render muita pauta. Muito obrigada. Com certeza, obrigada. Boa noite. E logo mais, a mistura de música e livros na campanha de incentivo à leitura na Biblioteca Benedito Leite. Mas antes do nosso intervalo, veja aí a tábua de marés para amanhã. Vai sextar com pré-mar de 5,1 metros a partir de 4 horas e 1 minuto. Às 10h29 tem baixa mar de 0,8 metro. No fim da tarde, às 16h36, pré-mar com 5,3 metros. E a sexta-feira termina com baixa mar de 0,8 metro a partir das 23 horas e 1 minuto. Bom, bem no comecinho do Jornal da Guará de hoje, bem no comecinho mesmo, ainda no primeiro bloco, eu tinha tentado mostrar uma reportagem para você sobre os transtornos das fortes chuvas que caíram hoje em vários pontos da região metropolitana de São Luís. Nós tivemos um pequeno problema na reportagem que já foi resolvido. Acompanhe agora. No bairro do Quatraque, na Avenida Contorno Norte, em frente a um shopping, o asfalto cedeu, abrindo muitos buracos. Em outra região do Quatraque, um ônibus literalmente afundou. Moradores registraram o veículo parado. Outros coletivos precisaram diminuir a velocidade para evitar um novo acidente. Em Passo do Lumiar, na MA 204, a tubulação da rede de esgoto subiu, danificando o asfalto. Na Feira da Coab, o teto de uma barraca caiu e a área ficou toda alagada. Em relação à tubulação na MA 204, o governo do estado informou que estão sendo realizadas obras neste trecho e que os serviços devem ser concluídos no mês de dezembro. Sabe que dia é hoje? Hoje é dia de ler. Vou explicar melhor. Todo dia é dia de ler, não é verdade? Mas eu me refiro à campanha de incentivo à leitura que uniu todas as bibliotecas do estado. Aqui em São Luís foi a Biblioteca Benedito Leite que entrou no clima, chamando os leitores de todas as idades, com uma programação bem atrativa que mistura leitura, é claro, e música também. Música e leitura, um casamento perfeito. Os pequenos leitores que acompanham o ritmo da festa comandam a dança. Tudo para celebrar o Dia D da Leitura no Maranhão. Esta é a 4ª edição da campanha de incentivo à leitura Dia de Ler, todo dia, por um Maranhão de leitores. Nós preparamos uma programação bem diversificada, sempre colocando o livro
como principal instrumento, né? Sempre será o livro, a leitura. Estamos hoje com 15 instituições parceiras dentro da biblioteca e é um convite que a gente faz a toda a comunidade, porque a gente sabe que uma transformação social ela só acontece se as pessoas tiverem acesso à informação e ao conhecimento. Em fila, os leitores do presente ocupam o espaço do conhecimento e do saber. São mais de 1.500 alunos da rede pública participando durante todo o dia, lendo. Eu gosto bastante de ler. Na minha casa deve ter bastante livro. Aí só vivo no mundo da leitura, vivo viajando. Tu achas que a leitura é transformadora? Sim, bastante, demais. Ela transforma muito. Lá dentro a música continua, mas com a linguagem da inclusão. Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade, pra gente ser feliz. E por falar em inclusão, olha o Mylon aí. Ele tem autismo leve e adora um gibi. O incentivo vem de casa. A gente sempre usa as revistas que ele gosta muito, apesar da deficiência dele, que é um grau de autismo muito leve, mas ele gosta sempre de ler, ver as figurinhas e interpretar o texto. Ao longo do dia, os visitantes aproveitam os livros, seja assim, impresso ou falado. A contação de história é um convite ao mundo mágico da imaginação que só os livros podem oferecer. A turma de Ayla já leu muitas histórias. Da Chapeuzinho Vermelho. Eu já li o das princesas. Da galinha. Para um dia D da leitura, uma programação especial. Mas para todos os dias de leitura, uma biblioteca inteira à disposição. Com certeza é um público muito grande, a gente sabe da importância da gente ter esse dia D da leitura para que a gente tenha um estado de leitores. Que esse incentivo à leitura se perpetue aí por muitos e muitos anos, formando novos leitores, principalmente pensadores. E por hoje é só, mas amanhã tem mais a partir de 6h30 da noite, mas continua aqui no Canal 23, que logo em seguida tem os analistas. Uma ótima noite de quinta para você, eu te espero aqui amanhã.